Bom dia a todo mundo, espero que todo mundo esteja bem. Hoje a gente vai continuar falando sobre o assunto da última aula, que a gente estava falando de produtividade e vamos falar de pirâmides. E aí o Enzo me perguntou qual que era a diferença de produtividade para biomassa. Quando a gente fala de produtividade, eu estou dizendo que é a produção primária, ou seja, né, feita, por exemplo, produtividade primária, né? Quantos compostos orgânicos uma planta conseguiu produzir a partir de uma matéria inorgânica, a partir de minerais, por exemplo, na fotossíntese. Então, a produção primária vai ser tipo toda a matéria orgânica que a planta conseguiu produzir num intervalo de tempo fazendo fotossíntese. Então, isso seria a produtividade. E aí, biomassa, a gente vai ver igual a pirâmide de biomassa, né? Fala disso. Biomassa é a quantidade de matéria orgânica que um ser vivo tem, tirando a água. É o peso seco, né? Porque a água não é matéria orgânica. Então, é matéria mesmo, constituição tipo do corpo daqueles ser vivos, tirando a água. Vê se deu para entender, Enzo. Resumidamente, É, produtividade. biomassa, O eu quanto consigo aquela, entender. por exemplo, aquela planta produziu de matéria orgânica fazendo fotossíntese. Pode falar. Ah, não, tá bom, acho que eu entendi. Acho que eu entendi, sim. Porque aí a gente vai pegar hoje as pirâmides para dar uma olhadinha. E tem pirâmide de biomassa. Deixa eu só abrir aqui o livro digital, que aí hoje a gente vai resolver uns exercícios. Aqui, pronto. Esse é o livro 5. Então vamos lá, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Olha só, a gente tinha parado na nossa aula, né, falando de produtividade primária. Lembra que tem a produtividade primária bruta, produtividade primária líquida. Lembra que a produtividade primária bruta vai ser tudo aquilo que a planta conseguiu sintetizar, que fez, né? Só que aquela quantidade de energia, de matéria, né, que ela produziu, não vai ser passada para o próximo trófico na íntegra, né, completa, porque uma parte dessa matéria orgânica e dessa energia vai ser perdida, porque a planta gasta, né, energia na respiração, nos processos metabólicos do corpo dela. Então, o que a gente fala que é a produtividade primária líquida vai ser a produtividade primária bruta, tudo que ela produziu menos o que ela gastou. Né? Tudo que a energia dissipada vai ser perdida, porque ela gastou um pouquinho. E aí a gente tinha finalizado aqui falando sobre, por exemplo, quando eu falo produtividade secundária líquida, aí eu já estou considerando o segundo nível trófico, né? Estou considerando o herbívoro. Qual vai ser a energia contida no corpo de um herbívoro que pode passar para o nível trófico seguinte? Por exemplo, você vê o quanto que ele ingeriu, mas você tira o quanto que ele gastou, o quanto que ele perdeu nas fezes, o quanto que ele gastou na forma de calor, né, no metabolismo, o quanto que foi perdido na urina. Então, todos esses três, eles são processos que você está gastando aquela energia que foi consumida. Por isso que a produtividade secundária líquida vai ser, né, o que ele ingeriu menos tudo isso. E assim sucessivamente, pelos outros níveis tróficos, né? Poderia ter produtividade terciária líquida,
produtividade quaternária líquida e assim vai. E aí, quando a gente fala disso, está muito associado com a energia, está muito associado com essa pirâmide, né, de energia. Isso daqui é um exemplo mostrando de uma cadeia alimentar. Então, a gente tem produtores, coelho, serpente e águia. O que acontece? A maior quantidade de energia sempre será no produtor. Sempre, porque ele que produz, né? Nenhuma dos outros componentes ali daquela cadeia consegue produzir energia, né? Só o produtor. Então, o produtor consegue pegar energia solar, energia luminosa, e converter em energia química. Porque na fotossíntese, as plantas, os vegetais e tal, elas vão produzir glicose, né, um açúcar, que vai armazenar na forma de tecidos. Então, essa energia está aqui. Então, muita produção de energia nos produtores. Quando o coelho se alimenta do produtor, ele não está ingerindo 100% daquela energia, porque lembra que uma parte foi perdida, na forma de calor, na forma do metabolismo, né? Então, aqui está a quantidade de energia presente no consumidor primário. Quando a serpente se alimenta do coelho, mesma coisa. Não vai conseguir ingerir tudo isso de energia, né? Consegue bem menos, porque uma parte dessa energia o coelho utilizou para as suas atividades no geral. E assim vai até o final. Olha, a serpente, quando a águia come a serpente, também não está ingerindo 100% da energia dela. Por isso que as pirâmides de energia e as cadeias alimentares, elas não têm muitos níveis tróficos. Porque se de um nível trófico para o outro vai diminuindo a quantidade de energia que tem ali, vai chegar no momento que praticamente não tem energia nenhuma. Então, vamos supor, olha a quantidadezinha que tem numa águia. Aí, vamos supor que tem um outro predador aqui. Ele teria que comer muito mais para conseguir uma energia mínima, né? Tipo, para sobreviver. E aí, então, aquela cadeia não consegue se sustentar. Então, as cadeias alimentares, elas não são com muitos níveis tróficos por conta disso. Porque a cada nível trófico que vai passando, a parcela de energia que vai para o nível trófico seguinte, ela vai sendo reduzida. E aí a gente representa a pirâmide de energia. Aqui está um exemplo aqui embaixo, ó. Ela é unidirecional. Ela sempre vai ser, sempre, a base maior e vai diminuindo de acordo com os níveis tróficos. Ela nunca será uma pirâmide invertida, porque sempre a produção de energia é dos produtores e aí depois vai diminuindo de acordo com os consumidores. Vê se alguém tem alguma dúvida na pirâmide de energia. Boa, que aí a gente já fala da pirâmide de números. Tá tranquilo, professora. Então tá. A pirâmide de números eu considero a segunda mais fácil, porque a de energia, quando vocês forem fazer um exercício, e tem muita questão assim, que eles te dão a imagem das pirâmides e pergunta o que cada pirâmide poderia ser, se poderia ser de energia, de número, de biomassa, qual que seria. A de energia eu acho mais fácil, porque a base dela sempre vai ser maior. Então, se tiver pirâmide invertida, é só você procurar, ou na descrição falando, né, que a de energia sempre é unidirecional, de baixo para cima. A de números, ela também acho ela fácil, porque você está considerando o número de indivíduos. Então, olha aqui esse primeiro exemplo. Produtores, consumidores primários, secundários e terciários. Eu poderia dizer que 1.000 desses matinhos aqui servem de alimento para 200 gafanhotos, que servem de alimento para 5 sapos, que servem de alimentos para uma cobra. Então, isso daí é uma pirâmide de números, né? Tranquila, de baixo para cima. Agora, que situação aqui eu estou mostrando? Produtores, consumidores primários, secundários e terciários. Que situação pode ser uma pirâmide de números invertida, assim? Alguém tem alguma ideia? Com um produtor, tipo,
muito menos em número do que consumidor primário? Ó, o consumidor primário aqui que eu estou mostrando é uma lagarta. A pirâmide de números pode ser invertida desse jeito. Por exemplo, uma laranjeira serve de alimento para 200 lagartas. Por que pode ser invertido? Porque o produtor é muito grande comparado com quem se alimenta dele. Então, numa árvore, numa laranjeira, podem ter 200 lagartas tranquilamente, porque as lagartas são pequenininhas e o produtor é muito grande. Então, pode ser desse jeito. E aí, essas 200 lagartas servem de alimento para, sei lá, 5 pássaros, que servem de alimento para uma águia. E aí, essa pirâmide de números pode ser assim. Outro exemplo que pode aparecer de pirâmide de números é a pirâmide de números associada com parasitismo. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Coloquei, ó. Vamos dar uma olhada, ó. A pirâmide invertida, né? Em relação a parasitismo. Uma planta, pulgões, parasita de pulgões, que poderia ser bactérias. Olha só. Sei lá, uma laranjeira, porque pulgão dá em laranja bastante, serve de alimento para 500 pulgões. E dentro desses pulgões tem um parasita que, né, vai comendo ele por dentro. Pode ter, sei lá, 2.000 parasitas dentro desses pulgões, ou do lado de fora, né? Tanto faz. Então, isso daqui seria uma pirâmide de números invertida. E normalmente isso acontece quando a gente está considerando seres menores em relação ao produtor. Então, uma menor quantidade de produtor serve de alimento para uma quantidade maior de consumidor primário, porque eles não causam danos muito grandes, eles são pequenininhos. E aqui ainda você tem um terceiro nível trófico grande, porque você está dizendo parasitas que são ainda menores desses pulgões. Então, não tem problema, né? Esse daqui é um tipo de pirâmide de números de parasitismo. Olha a outra aqui de baixo. Isso daqui, às vezes, isso nem está formando uma pirâmide direito, né? Mas isso daqui também considera alguns parasitas. Olha, sei lá, eu podia falar, 500 capins servem de alimento para um gado. E esse gado serve de alimento para, sei lá, 30 carrapatos. Porque o carrapato é pequenininho e está do lado de fora do corpo dele, então não tem problema a pirâmide ser desse jeito. Vê se todo mundo entendeu. Ou se tem alguma dúvida nisso. Entendi. Tranquilo? Então, essa seria a pirâmide de números, né? Então, ela pode ser invertida, ela pode ter esses casos de parasitismo, então ser um pouquinho diferente. Agora, a pirâmide de biomassa, deixa eu só ver, tá. A pirâmide de biomassa é a quantidade de matéria orgânica que tem em um ser vivo. E essa matéria orgânica é o peso seco, tirou a quantidade de água que tinha nele, tá? É a matéria mesmo, tipo o peso daquele organismo. A pirâmide de biomassa, no geral, ela é assim, ela sempre com base maior e diminuindo de acordo com os níveis tróficos. Por exemplo, ó, 10.000 gramas por metro quadrado servem de alimento aqui, né, para gafanhotos num peso, né, de 1.000 gramas por metro quadrado, ou é quadrado ou cúbico, não estou conseguindo ler, que servem de alimento para 100 gramas por metro quadrado dos sapos, que servem de alimento para uma águia que tem 10 gramas por metro quadrado. Isso daqui eu estou dizendo o peso daquele organismo. Então, maior quantidade de biomassa em plantas, até porque são as plantas que produzem, então elas vão ter uma biomassa maior. E a pirâmide de biomassa, de certa forma, está meio linkada com a de números, né? Quanto mais indivíduos tiverem, mais biomassa vai ter também. Eu podia falar também para vocês assim um outro exemplo de pirâmide de biomassa. Deixa eu ver, 1.000 gramas por metro cúbico de capim serve de alimento para um boi
deixa eu ver, 2 bois, né, que tem juntos, sei lá, 300 gramas por metro cúbico, que serve de alimento para uma pessoa que tem 10 gramas por metro cúbico, sei lá, botando uma quantidade assim arbitrária. Porque a de biomassa, a quantidade de matéria, está totalmente vinculada com a quantidade de números também. Quanto mais indivíduos tiverem, maior vai ser a biomassa, né? Porque eles juntos, o peso deles juntos, forma uma biomassa. Então, isso aqui é o peso, a gente fala o peso daqueles seres vivos. Como que isso aparece em prova? Por conta dessa pirâmide aqui, ó. Que essa pirâmide é o único caso de quando a pirâmide de biomassa pode ser invertida. Quando a gente fala de um ecossistema aquático, a quantidade de matéria orgânica do fitoplâncton, algas, né, que bem pequenininhas que ficam flutuando na água, são bem pequenas e a biomassa é menor, né, porque o tamanho delas é bem reduzido. Zooplâncton são animais pequenininhos, podem ser peixinhos, podem ser filhotes de polvo, pequenos crustáceos, são aqueles que ficam flutuando na água e que se alimentam do fitoplâncton. Então, e depois os peixes. Então, quando você olha essa pirâmide de biomassa, você vê que o fitoplâncton, por ser muito pequeno, né, a biomassa dele está muito menor comparada com a do zooplâncton, que é muito maior. E aí, naturalmente, você podia achar que isso não seria viável, porque se tem menos biomassa, como que serve de alimento para todos os zooplâncton? A questão aqui é que o fitoplâncton ele se reproduz muito rapidamente, muito mais rápido do que o zooplâncton. Então, por mais que ele seja comido, a reprodução dele é tão rápida que ele vai substituindo aquilo que foi perdido, né? Então, por isso que consegue se manter desse jeito. Mas se você for ver o tamanho deles e tudo mais, eles são bem pequenininhos. Isso tem no livro de vocês, tá mostrando aqui na página 17, a pirâmide invertida. Então, se você coloca um valor, né, esse aí, valor equivalente de fitoplâncton 4 em relação ao zooplâncton 21. E aí, logo embaixo, está escrito falando sobre isso, que ela pode ser invertida porque em casos que a velocidade da reprodução dos produtores é maior do que a velocidade do gasto dos consumidores. Então, dessa forma, uma biomassa menor pode, aparentemente, alimentar uma biomassa maior devido às altas taxas de reprodução. Aí, no próprio livro de vocês, tem mostrando também o exemplo do bezerro. Por exemplo, 8.211 quilos de alfafa serve de alimento para um bezerro, né, bezerros que juntos somam 1.000 quilos e 35, que servem de alimento para uma criança de 48 quilos, por exemplo. Se a criança comendo esse bezerro, deve ser ao longo da vida dela, né? Porque, pelo amor de Deus, 1.000 quilos. Então, por isso que a de biomassa, essa daqui pode ser invertida, mas no geral a gente mostra desse jeito aqui. Então, já vi muita questão de prova que pergunta diretamente quando que uma pirâmide de biomassa pode ser invertida. Ou então te dá uma pirâmide invertida e fala para você assinalar, né, se seria de biomassa ou de números e tal. Alguma dúvida aqui? Não, tá tranquilo. Tranquilo? Porque antes da gente prosseguir, isso daí é o que faltava do capítulo para a gente finalizar. E aí eu quero pegar aqui o livro com vocês para resolver alguns exercícios. Então, deixa eu colocar aqui na página 19, porque eu acho que resolvendo esses exercícios a gente já pode entrar em relações ecológicas. E aí eu já aviso vocês que provavelmente o trabalho desse terceiro trimestre, eu estava dividindo em temas, né? Que eu ia cobrar, como eu só tenho 5 questões nas AS e tal, acredito eu que a primeira AS vai ser somente esse começo de ecologia. Tipo, introdução à ecologia, cadeias e teias alimentares, o fluxo e pirâmides ecológicas. Que essa parte que eu vou começar depois de relação ecológica, eu devo fazer um trabalho valendo ponto para vocês sobre relações ecológicas, tá?
Mas aí é bom que a gente já começa hoje, porque tem bastante coisa para ver. Trabalho em grupo? Oi? Não, provavelmente individual. Eu ainda vou definir como que vai ser o trabalho. Tem que parar para ver. Olha só, vamos resolver então. Isso daqui está na página. Quem quiser pegar o livro aí, ó, página 19. Vamos resolvendo os exercícios. Olha essa primeira. No exemplo de cadeia alimentar apresentado na ilustração a seguir, supondo que o peixe se alimente de plantas aquáticas, pode-se considerar que vai ter cuidado com o jacaré, seu jaburu. Que quadrinho. Ó, a maior quantidade de energia disponível está no nível trófico do peixe. O nível trófico do jaburu apresenta menor quantidade de energia disponível que o do jacaré. A menor quantidade de energia disponível está no nível trófico do jaburu. A quantidade de energia disponível nos níveis tróficos do peixe e do jacaré são equivalentes. A quantidade de energia disponível no nível trófico do peixe é maior que o do nível trófico do jaburu. O que vocês acham? Acho que é a letra E. Mais alguém? Também acho que é a letra E. Também a letra E. Isso aí, tá? Lembra que a energia vai diminuindo. A maior vai ser nas algas que os peixes comeram, depois nos peixes, depois no jaburu, depois no jacaré. Então, letra E certinho. Aí a número 2, ó. Isso daqui é uma discursiva. Quais os significados de produção primária bruta e produção primária líquida de acordo com a figura a seguir? Aí aqui está mostrando, ó, luz solar, fotossíntese. Produção primária bruta, assimilação total. Respiração, crescimento, produção, produção primária líquida. Como é que vocês definiriam isso daí? Produção primária líquida é o que ele vai deixar para o próximo. Sim, mas como é que a gente pode definir isso melhor, né? Qual a diferença? O bruto é tudo que ele produz, o líquido já é com as perdas, por exemplo, para fazer as funções vitais dele, tipo respiração e também as perdas para o calor. Isso. Você pode colocar que a produção primária bruta é exatamente isso. É tudo que aquele organismo, né, aquela planta conseguiu produzir de matéria devido à fotossíntese. Produção primária líquida vai ser aquela quantidade de matéria que foi produzida menos o que foi gasto para o seu metabolismo, respiração, perda na forma de calor também. Então, uma questão discursiva mais geralzona sobre isso. Aí, olha aqui a número 3. Considere as seguintes pirâmides ecológicas, 1, 2 e 3. Quais delas representam, respectivamente, a pirâmide de números e a pirâmide de energia para a seguinte cadeia alimentar? Vegetal, boi, carrapato, anu, cobra. Qual que vocês acham que seria? Eu sei que eu não estou mostrando aqui, mas vejam aí qual que seria. Eu acho que é a letra E. Quais elas, respectivamente? Letra E. Letra E. Qual que é a letra E? Deixa eu ver aqui em cima. Letra E está mostrando 3 e 2. Vamos ver, quem mais? Qual que é a mais fácil entre a de números e a de energia de ver? De energia. De energia. E aí, você sabendo de energia, que lembra que energia é unidirecional. Qual dessas aí que seria mais correta para energia? Gente, pode mandar no chat também, tá? Não parece que eu estou dando aula para quase ninguém. Gente, ela travou? Oi, Sim. tá me ouvindo? Alguém está... Eu? Estão me ouvindo agora? Gente? Sim, estamos te ouvindo, estamos te ouvindo. Voltei. É porque eu não sei o que aconteceu. O Zoom deu um BO aqui, do nada.
Vamos lá. Então, voltando aqui. Pois é. Vamos lá, gente. Então, qual seria com certeza a de energia? 1, 2 ou 3? 2. 2, com certeza 2, porque pirâmide de energia sempre é da maior, vai diminuindo. E aí, qual das outras seriam a de número? A 1, a 2 ou a 3? 3. A 3. A 3, vamos pensar, ó, vegetal, uma quantidade grande de vegetal, serve de alimento para uma quantidade de boi. Por que a de carrapato aqui é maior do que a de boi? Porque o carrapato é menor. Porque o carrapato é menor, tá? A anu e a cobra. Então, seria a letra E mesmo, 3 e 2. Então, tá certinho, letra E. Aí, número 4. Observe a teia alimentar. Agora, será que não vai cair? Agora que eu pensei, será que não vai cair a coisa não? Porque antes estava parecendo que faltava 8 minutos e voltou. Sei lá. Observe a teia alimentar típica da lagoa apresentada a seguir. Fitoplâncton, inseto, rã, ave, caramujo, peixe, né? O fitoplâncton, inseto, rã, ave, fitoplâncton, caramujo, peixe, ave, tá? A ocorrência de poucos níveis tróficos deve-se ao fato de o produtor garantir o fornecimento contínuo de biomassa para um contingente grande de animais, a distribuição geográfica de animais ser condicionada à disponibilidade de território, a competição entre duas espécies conduzir à extinção ou à expulsão de uma delas, o fluxo decrescente unidirecional de energia limitar o potencial biótico do sistema, a quantidade de indivíduos em cada nível trófico diminuir à medida que servem de alimento ao nível seguinte. Letra D. Letra D. D, né? O fluxo de energia vai diminuindo com o passar dos níveis tróficos. Certinho. Ô, professora, Fala. eu sei que a resposta é a letra D, mas a senhora pode só comentar a letra A? Letra qual A? O produtor garantiu o fornecimento contínuo de biomassa para um contingente grande de animais. Vamos lá, o produtor, se ele fizesse isso, ia ser maravilhoso, né? O problema é que ele consegue fazer fotossíntese e tal, só que a matéria que ele consegue produzir de energia vai servir de alimento somente para aquele herbívoro que se alimenta dele, e ele também é limitado, né? Ele não tem grande quantidade. Então, não tem como, quando a gente fala de produzir energia, garantir o fornecimento contínuo de biomassa, e quando ele é comido por algum herbívoro, ele deixa de existir, né? Então, o produtor tem isso daí, por isso que eu falei, a de energia, tanto energia quanto biomassa estão muito associadas com a de número também. Então, se ele conseguisse garantir fornecimento contínuo para uma grande quantidade de seres vivos, seria ótimo. Mas a reprodução dele não é tão rápida assim. Então, ele, ao ser comido, ele já não existe mais naquele local, então não tem mais para passar a energia, né? É claro que vai ter diversos vegetais que serão utilizados na alimentação, enquanto um morre, o outro está nascendo, né? E tudo mais. Mas não é contínuo para um grande contingente de animais, não. É somente diretamente para aqueles herbívoros e tem um limite também. Então, não, a gente não pode dizer que é um fornecimento contínuo. Tá bom? Tá bom, entendi agora. Obrigada. Nada. Aí, olha essa outra aqui, de pirâmides, né? Pirâmide 1, 2 e 3. Nas figuras anteriores, P indica produtor, C1 consumidor primário, C2 consumidor secundário. As pirâmides 1, 2 e 3 podem referir-se respectivamente a... Letra D. Eu marquei a letra D também. Pirâmide 1, com certeza energia. Então, sabendo disso, você já ia procurar B, D ou E. Aí a B tinha energia, a 2 não pode ser energia. A D, energia, será que a 2 pode ser biomassa? Pode, quando a gente considera lá o ecossistema aquático, né? Pode ser invertida. Poderia ser massa? Poderia aqui. Aí na letra E você vê que a 3 está dizendo que é energia de novo.
Não pode ser energia invertida, a gente já saberia que seria a letra D. Mas vamos considerar sem ser eliminando as alternativas, né? Essa daqui poderia ser de número? Poderia. Quando a gente considera um produtor muito maior em relação ao consumidor primário, que tem um tamanho reduzido, que serve de alimento para um consumidor secundário, que também tem uma quantidade de indivíduos menor. Então, poderia ser energia, biomassa e números, tranquilamente. Aí, nossa, hoje eu acordei com a fome, eu não comi ainda. Mas, rapaz, que fome é essa? Deixa eu ver. Olha essa número 1. A energia fornecida pelo Sol é fundamental para a manutenção das cadeias alimentares, mas não é responsável pela manutenção da pirâmide de massa. É captada pelos seres vivos no processo de fotossíntese e transferida ao longo das cadeias alimentares. Tem transferência bidirecional das cadeias alimentares por causa da ação de decompositores. Refere-se ao longo dos níveis tróficos transfere-se, né? Ao longo dos níveis tróficos das cadeias alimentares, mantendo-se invariável. Aumenta à medida que é transmitida de um nível trófico para o outro nas cadeias alimentares. Letra B. Letra B. Letra B é captada pelos seres vivos no processo de fotossíntese e transferida ao longo das cadeias, certinho. Tá? Vamos ver aqui a próxima. Esses exercícios são bem de boa, né? Tartarugas com acúmulo de algas em seu casco nadam até os recifes de corais para terem esse peso extra removido pelos peixes que se alimentam do alimento farto e abundante. Depois que o peso extra é eliminado, o animal deixa o recife. Nas cadeias alimentares desse ecossistema, o alimento dos peixes está